Fala aí, beleza? Eu vou mostrar aqui uma maneira puramente matemática de tomada de decisão. Então, como já diz aqui no título do documento, eu estou fazendo uso do método AHP da versão 2. Em resumo, sem falar muito sobre a história do AHP, ele é um método muito conhecido para auxiliar em tomada de decisão, principalmente quando você tem múltiplos critérios. Então, para exemplificar o uso do AHP, eu montei aqui essa planilha que simula a escolha de fundos imobiliários, né? Não se atenha aos valores dos campos, pois eles são apenas ilustrativos, né? Então, o que é que representa isso daqui? Eu tenho uma lista de itens a serem analisados, tenho os critérios que, na minha opinião, são mais relevantes. Então, tenho aqui patrimônio líquido, taxa de administração e etc. Eu tenho a definição logo acima de cada um dos critérios, se eu quero maximizá-lo ou minimizá-lo. O que isso quer dizer? Pegando aqui os valores, então, por exemplo, o patrimônio líquido, eu defini que eu quero maximizá-lo. O que isso quer dizer? Que quanto maior for o patrimônio líquido, melhor. Então, o algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para esse critério e vai classificar todos eles de acordo com o tamanho do patrimônio. Como eu disse que eu quero maximizar, então ele vai entender que quanto maior, melhor. Só que aí ele vai fazer a mesma coisa para todos os outros critérios. E no final das contas, o algoritmo ele vai equalizar tudo que eu disse que eu quero mais e eu quero mínimo. Então, por exemplo, eu quero máximo patrimônio líquido, porém a menor taxa de administração possível. Também a menor taxa de performance possível. E assim por diante. Então ele vai considerar o que é maior e menor, e no final das contas ele vai me dar aqui um ranking, como você pode ver, com as porcentagens de preferência de cada item. Então o que acontece? Parece simples, mas na verdade é um algoritmo um pouquinho complexo, porque eu tenho aqui unidades de medidas que elas não são diretamente relacionadas, né? Então eu tenho aqui o patrimônio líquido, que são bilhões, que podem ser dólares, reais, e não importa. Eu tenho porcentagem de taxa administrativa ao ano, eu tenho a porcentagem de taxa de performance e assim por diante. Eu tenho valores inteiros quanto quantitativo de imóveis, quantitativo de locatários, quantitativo de estados da federação aonde eles são distribuídos. Eu tenho o dividend yield, eu tenho quantos anos aquele fundo tem de histórico, né, quanto tempo ele existe e por aí vai. Então, assim, são valores que eles não são diretamente relacionados, mas isso para o algoritmo não importa, porque o que ele faz? Ele equaliza e normaliza os valores ao ponto de que não importa qual é a unidade de medida de cada um, pois ele vai avaliá-los individualmente, colocando numa escala individual e depois compará-los de uma maneira global. E aí com isso ele consegue chegar aqui numa porcentagem de preferência, né? Então, um ponto importante a se observar é que todos os valores que eu coloquei, eles são apenas números. O que isso quer dizer que não podem ter texto aqui. Então, por isso que em vez de colocar 1% ao ano em cada um, eu coloquei apenas 1%. A formatação de porcentagem de valor monetário não tem problema. O que você tem que evitar é texto, porque aí o algoritmo não vai funcionar. Tá, então o HP ele é utilizado quando nós temos uma situação como essa. Porque qual seria a outra maneira de analisar isso daqui? Pintarmos as células de cores verde e vermelha do que nos atende o que não nos atende e depois sair contando. Esse título, o BRCO11, ele teve, sei lá, 1, 2, 3 itens verdes, 4, 5. Ah, então ele teve mais itens verdes, eu vou investir nele. É uma abordagem, mas o que eu estou propondo aqui é uma abordagem baseada em matemática, né? Então é um cálculo de podemos entender como custo-benefício. Os critérios a serem utilizados podem ser critérios objetivos, como os que eu coloquei aqui, mas também subjetivo. Eu poderia ter aqui uma nova coluna chamada afinidade. E você dá a sua opinião de 0 a 10 o quanto você tem mais afinidade ou não com o segmento daquele fundo, por exemplo. Então, assim, o algoritmo ele não leva em consideração se você está falando de porcentagem, se você está falando de valores monetários,
valores absolutos, não interessa. E aí é que torna ele multipropósito, né? Então você pode fazer o uso, como eu estou mostrando aqui, para escolha de investimento, como você pode ter uma tabela de comparativo de celular, então você pode ter uma coluna de preço, uma coluna de quanto de memória, resolução de câmera, enfim. O importante é que todos os critérios sejam numéricos, né? Essa é uma regra que não tem como ser ignorada. E aí esse algoritmo, ele tem basicamente duas formas de uso, né? Então, o que eu coloquei aqui? Essa primeira forma, ele tem é uma função desconhecida porque não é nativa da planilha, né? De um script que eu já vou mostrar. Bom, mas veja que eu coloquei só na primeira célula. E todas as outras ele preenche de maneira automática. Então, por exemplo, eu vou recortar aqui, removida a primeira célula e todo o restante sumiu, porque ele preenche de maneira automática todas as outras. Ele traz os valores e preenche. Como é que ele funciona, né? Eu vou digitá-lo aqui novamente. Então, ele se chama AHPV2, porque já existe uma versão 1, só que essa versão 2 ela é mais completa. E aí eu preciso dizer quais são os itens que eu vou analisar, o nome dos itens. É importante que não hajam nomes repetidos, né? Então nem nos itens e nem nos critérios, que os nomes eles sejam diferentes. Aqui eu vou dizer, então eu falei quais são os itens, eu vou dizer quais são os critérios, então eu preciso selecionar aqui aonde define o máximo e mínimo e o nome do critério, isso para cada um deles. Ponto e vírgula, e agora todos os valores que compõem a análise. No próximo parâmetro, eu preciso dizer se eu quero que ele repita o valor do item. É útil quando eu tenho uma tabela separada, igual essa mesmo que eu já estou trabalhando. Então, eu vou colocar true ou verdadeiro, tanto faz. Então, que eu quero manter. E ele tem um último parâmetro, que aí aqui eu vou colocar false, que é o quê? É para dizer se eu quero o detalhamento do peso de cada critério, que é essa tabela que está abaixo, que eu vou explicá-la já. Mas para essa aqui de cima eu vou colocar como falso esse último parâmetro. E aí não mudou nada, porque ele já tinha calculado antes, é exatamente a mesma fórmula. Então, a diferença dessa tabela de ranking dos melhores para essa de peso de cada critério é o seguinte, que aqui no peso de cada critério, aqui no título, na linha 14 aqui, eu tenho a mesma fórmula, só que o último parâmetro está oculto, né? Mas ele é equivalente a verdadeiro, porque se eu não defino nada, ele entende como verdadeiro. Então, true, ele vai trazer o mesmo resultado, né? Então eu não precisava explicitar, mas para ficar igual ao outro, esse ficou verdadeiro, verdadeiro, e esse ficou verdadeiro, falso. Então ele trouxe as porcentagens e os valores, e aqui ele trouxe os nomes, e ele, em vez de trazer as porcentagens, aí ele trouxe o detalhamento de cada um dos critérios. O que essa tabela de baixo quer dizer? Quer dizer o seguinte, que, vamos pegar aqui, equalizando todos os prós e contras dos fundos, ele considerou que o GGRC11 ele tem 22% de preferência. O que isso quer dizer? Que de todos os fundos, você deveria observar melhor esse fundo. Por quê? Porque com base nesses critérios, no que eu disse que era preferível mais ou preferível mínimo, equalizou e considera que esse seria, entre aspas, o melhor. Tendo em vista que esse segundo aqui seria o pior, porque ele está com a pior porcentagem, né? É importante verificar que a soma de todos os itens aqui, você pode ver lá embaixo, dá 1. Então, ou seja, todas as porcentagens resultam em 1. Por quê? Porque eu tenho aqui o total de todos os itens. Então, ele pega os 100% e, de acordo com os pesos, distribui em cada uma delas, né? Beleza. Então, como é que esse daqui ficou na frente? Por que ele tem 22% de preferência? E aqui embaixo, ele explica para cada um dos fundos, ou cada um dos itens, que como eu falei, poderia ser celulares, quão relevante foi cada um dos critérios. Então, vamos pegar aquele lá. Para esse item,
o patrimônio líquido dele teve peso muito baixo. Então, ou seja, dentre os concorrentes, digamos assim, não é o que tem o melhor patrimônio líquido. Então, nesse critério, ele ficou, digamos, com nota baixa. Aí a mesma lógica segue para o próximo critério, para o outro critério, tal, tal, tal. E podemos ver que o critério aonde o algoritmo considerou o maior peso foi na vacância física. Por quê? Porque os outros, eu disse que eu queria o menor, então ele entende que quanto menor é, melhor. Os outros possuem vacância, então você vê 6%, 2%. Então isso quer dizer o seguinte: imóveis desocupados, que são, entre aspas, apenas despesas, já que não tem ninguém alugando e ninguém pagando esse aluguel. Como ele tem 0% de vacância, significa que ele não tem nada vazio, todos os imóveis estão retornando lucro, ele considerou que esse teve um peso muito maior dado aos concorrentes. Então, esse fundo, o GGRC11, e esse outro, o GARI11, eles têm 0% de vacância. Então, por isso que esse critério para os dois foi bem forte, e já para os outros foi baixo. Aqui está 0, mas é porque, assim, como 6% encarado contra 0%, o 6% perde de lavada. Então, se a gente seleciona aqui, a gente vê que a porcentagem de peso foi tão ínfima que nem aparece, fica como 0, né? Então, essa foi a lógica. E aqui embaixo, eu fiz o uso dessa tabela de peso para poder colocar visualmente falando, olha, para o GGRC11, os critérios, a relevância dos critérios mostra aqui que a vacância física teve uma relevância assim gigantesca, né? Então eu posso comparar com outro. Então, por exemplo, eu posso trocar aqui a série, eu posso, ou melhor, remover não, selecionar, posso ver, por exemplo, de um outro qualquer, o HGLG, como é que foi a distribuição dele, ó. Para ele, os maiores pesos foram relacionados ao patrimônio líquido e à taxa de performance. Por quê? Vamos ver. O HGGL, ó, ele tem um alto patrimônio líquido e ele tem taxa de performance 0. Então, por isso que eles ficaram aqui como os que tiveram maior peso nessa análise, né? E aqui na tabela eu posso comparar dois fundos, né? Mas aí ele já fica meio poluído, mas só para visualizar. Então vou comparar os dois, aí ele coloca aqui os dois para poder ver quem ficou na frente, em qual critério, enfim. Né? Então esse é o uso do algoritmo. Então só repetindo aqui, vou dar um zoom novamente. Então é HPV2, passo quais são os itens, quais são os critérios, quais são os valores, se ele vai repetir o título e se ele vai trazer o detalhado aqui ou não. Por que repetir o título? Porque olha só, numa resolução pequena, eu já tenho aqui direto uma tabela separada, então eu tenho aqui a minha tabela dos dados, uma tabela separada dos rankings e quanto que foi de cada um. Então eu não preciso ficar scrollando toda hora, né? E aqui embaixo também. Aqui eu mandei repetir, coloquei true para poder repetir o nome dos itens. Por quê? Porque senão eu preciso ficar subindo e descendo. Eu poderia, por exemplo, nessa tabela aqui de cima, se eu falar que eu também não quero os nomes, ele vai simplesmente trazer as porcentagens. Simplesmente trazer as porcentagens, porque eu disse que eu não queria os nomes, né? E também não quero o detalhado. Então ele trouxe as porcentagens. Vou colocar true. Legal. E só mais uma informação final em relação a esse algoritmo. Aquele algoritmo para auxiliar na tomada de decisão. O algoritmo ele não toma decisão por você. Então é muito importante o seguinte, que você não leve única e exclusivamente em consideração o ranking que ele retornou. O que você precisa fazer é o seguinte, você já ia fazer uma análise sua com esses valores. O que você vai fazer agora é, além de considerar esses valores especificamente, você também considerar na análise que o algoritmo disse que você deveria dar mais atenção a esse. Se você quer pegar os dois melhores, então ao GGRC11 e ao BTLG11. Tá? São os que tiveram as duas, ou melhor, desculpa, é o GGRZ11 e o GARI11, são os que tiveram as duas maiores porcentagens.
você deve observar esses dois caras com um pouco mais de atenção. Mas isso nada impede que você decida por qualquer outro, e aí você vai ter o seu outro critério, o porquê que você prefere escolher o outro. Então, assim, de novo, o AHP ele é para auxiliar na tomada de decisão. Ele ajuda você a ter uma clareza do que provavelmente seria a melhor opção quando você tem isso. Você tem muitos itens, essa planilha poderia ser muito maior. Eu poderia ter centenas de itens com dezenas e dezenas de critérios a serem analisados. E aí acaba se tornando muito difícil, muito demorado, muito custoso você manualmente ficar definir aí qual é a sua estratégia de comparação das colunas para chegar a uma conclusão. E se você tem um algoritmo que ele já te dá essa dica, já agiliza muito o seu processo decisório. Então você poderia, por exemplo, se eu tivesse aqui centenas de itens, eu poderia pegar os 4 que ficaram com as maiores porcentagens e analisar mais no detalhe esses 4 apenas, né? Não necessariamente todos os outros. Então a mesma coisa aqui de baixo, né? Essa tabela ela detalha bem qual foi a importância de cada um deles. Bom, entendido o funcionamento do algoritmo, eu vou mostrar agora como que você pode colocar na sua planilha esse HP V2, porque não é uma função que existe no Google Sheets. Você vai ter que fazer o uso de script, né? Então o que acontece? Você vai vir aqui em extensões, apps, script. Quando você fizer isso, você vai aparecer, né, numa tela exatamente assim, aonde você tem um projeto sem título, então você pode colocar o nome que você quiser ou ficar sem título mesmo, e você vai ter um único arquivo chamado código.gs. Esse arquivo é ideal que você não mexa nele, porque o Google precisa que esse myfunction exista. Então o que é que você faz? Você vai criar um novo script, vai chamar do jeito que você quiser, só HP, por exemplo, porque o .gs ele coloca sozinho. E aí você vai acessar o link da onde tem o script, esse. Então o que você vai fazer? Você vai copiar esse script. Você pode selecionar aqui e copiar. Volta. E nesse arquivo que você criou, você vai... Aqui sim, você pode substituir o conteúdo. Então você veja que eu substituí o conteúdo, mas o do código.gs continua. Substituiu. A única coisa que você vai precisar fazer agora é customizar esses dois campos. Porque esse script, ele consome uma API gratuita, porém ela precisa de um cadastro. Para você fazer esse cadastro, você vai entrar nesse site aqui, do weird.tech. Você vai fazer um cadastro lá, que é um cadastro simples, eu vou mostrar como é que faz. E aí você vai receber no seu e-mail, primeiro o e-mail de confirmação, né, verificar que aquele seu e-mail realmente existe. E na sequência, assim que você confirmar, você recebe um e-mail com o seu keycode e com o seu secret, né? Então são credenciais que você não pode compartilhar com ninguém, é único, tá? Então lá no site, você vem aqui na parte do cadastre-se. Eles têm a documentação técnica, tem o cadastre-se. E aí você vai preencher esse formulário, marcar que você concorda com os termos de uso e tudo mais. Vai preencher, clicar aqui no Register e aí você vai receber o e-mail. Aqui na documentação tem um negócio interessante, que ele explica um pouco do uso aqui é mais técnico, né? Da versão 1. Então, usando aqueles dados que tem lá em cima, ele retorna as porcentagens de preferência e aqui ele classificou qual teve a maior porcentagem, né? Então quem ficou em primeiro lugar. E a versão 2, ele retorna os detalhes, né, de cada um deles, quais foram os critérios que mais pesaram para esse resultado. Então aqui o que ganhou foi o telefone ID, porque o que mais teve importância foi o preço que contribuiu por 33,34% da análise. Mas se, por exemplo, se o telefone A ele fosse mais barato, possivelmente ele ficaria ou em primeiro ou entre os primeiros. Então, se a gente, por exemplo, vier aqui colocar 100 para experimentar e mandar chamar API V2 de novo, vamos ver com certeza. Aí o preço ele ficou absurdamente
em vantagem com os outros, né? Apesar de ter menos bateria do que o telefone D, mas o preço é. Então por isso que ele ficou na frente, ficou com 51% do peso dessa análise agora foi relacionado ao preço, né? Então o mesmo acontece na nossa planilha. Então itens aqui que são muito discrepantes, como é a questão aqui, por exemplo, da taxa de performance ou da vacância física, eles ficam muito à frente. Nesse aqui, 35% de peso em relação a esse outro que está muito abaixo do que 1%. Então é isso, eu vou deixar essa planilha como exemplo para você copiar e também o link para o script, ok? Então é isso, até mais.